ficar aqui anotando. A gente pode seguir a ordem ou alterar um lado e outro, para não priorizar um lado e outro. A gente bota um do lado esquerdo aqui, depois outro do lado direito e alterna. Caiado. Quero me inscrever. É isso, eu vou fazer, vou passar, não é obrigado a fala, mas a gente vai seguir aqui, começando com o governador do Rio de Janeiro. Não, depois a gente... Muito boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da República, o senhor vice-presidente. Queria cumprimentar, em nome deles, todos os ministros presentes hoje aqui, o ministro Flávio Dino e o ministro Herman, em nome de todo o Poder Executivo, o doutor Lindenburgo, em nome de todo o Ministério Público, e o governador Ronaldo Caiado, em nome de todos os governadores presentes hoje aqui. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa reunião. Foi uma reunião que eu, semana passada, fiz um apelo que o senhor fizesse. Recebemos o doutor Sarrubo lá para começar as discussões. Realmente, presidente, a gente entende que o papel do ministro Lewandowski na PEC foi de falar questões da PEC, mas nós entendemos que esse debate deveria ser um pouco ampliado por questões práticas e urgentes que a gente precisa tratar para hoje, para o trabalho da segurança pública. Fique à vontade, está livre para falar o que... É só falar que não é em detrimento ao ministro Lewandowski, mas eu entendi que o papel dele era focar na questão da PEC e não geral da segurança pública. Então, nenhuma espécie de crítica, nada, mas só colaborando e dizendo aquilo que tem nos afligido hoje, presidente. Na prática hoje, presidente, a natureza da criminalidade é muito diferente de outrora. Se antigamente você tinha, sobretudo no Rio, São Paulo e alguns locais, a violência restrita a locais mais pobres, a locais de comunidade, a locais de favela, hoje não é mais a realidade do cotidiano. Hoje essas organizações criminosas que até outro dia tinham essa natureza de falta de política pública, de pobreza, hoje você vê, por exemplo, eu cito o exemplo do Rio de Janeiro, que é o da moda agora, essa questão do complexo de Israel. Aquela comunidade não é de favela, é urbanizada, tem escola, tem hospital, tem clínica da família, tem projeto esportivo. Então, a criminalidade, hoje, ela tem uma questão territorial muito importante. A questão de ocupação de território e ocupação, sobretudo, de serviços públicos ou concessionados, é uma das principais preocupações que nós temos hoje. Ainda com o ministro Flávio Dino, como ministro da Justiça, tivemos uma longa reunião no qual falamos que a questão da lavagem de dinheiro hoje, combatermos os crimes de lavagem de dinheiro, é fundamental, porque hoje os dois grandes pilares que se tem são as armas. O Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas e esse ano 55 toneladas de drogas. Mais o da PF, só o que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu, mais que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas, que hoje, por exemplo, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro e casos claros e práticos. 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Foram vendidas
para Paraguai, Colômbia e, se não me engano, o Equador ou Venezuela. Nós sabemos de onde essas armas vêm, sabemos para onde elas são vendidas, e nesses países elas perdem o monitoramento, e a partir daí ninguém sabe para onde essas armas vão. Precisamos urgentemente, presidente, a diplomacia brasileira faça uma conversa dura com esse país, inclusive com sanções claras, porque essas armas estão matando os brasileiros e brasileiras. Não é mais possível que esses países não tenham a preocupação e a diligência de manterem o monitoramento que essas armas chegam. E com o tamanho da fronteira brasileira, também é impossível achar que as Forças Armadas ou os 13 mil homens da Polícia Federal, 13 mil agentes, vão conseguir a nossa fronteira inteira. Então, a primeira coisa, presidente, que eu queria falar é sobre esses dois pontos fundamentais, que são o combate à lavagem de dinheiro. Nós temos uma empresa que teve um custo de 1 milhão e lucrou 30, 40, eu não conheço atividade econômica que dá esse valor. Essa empresa fatalmente, certamente está lavando dinheiro para alguém. E o COAF tem toda a condição de meia dúzia de cliques estar sabendo empresas que estão tendo lucros excessivos acima de 40%, 50%, 60% do que gasta. É bem provável que sejam empresas de fachada lavando dinheiro. Essa é um mecanismo que só o governo federal tem. É um mecanismo que nós, governadores e governadoras, não conseguimos achar essas empresas. Temos que fazer uma pesquisa profunda, ingressar em situações de legislação federal, temos que pedir autorização à Justiça Federal, pedir ao Ministério Público, pedir, enquanto o governo federal tem efetivos mecanismos para que a gente possa achar essas empresas que hoje são ligadas a tráfico, milícia, enfim, essas organizações criminosas. Alguns pleitos, presidente, eu trouxe para o senhor aqui, que nós do Rio de Janeiro entendemos como que seriam pleitos importantíssimos para que a gente pudesse melhorar a segurança pública. O primeiro deles, e acho que está muito claro que a segurança pública é o principal problema do Brasil hoje, e até que a gente consiga resolver isso, é retirar o gasto com segurança pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos. Hoje, os governadores ficam presos para chamar policiais, para fazer investimentos, infelizmente, concorre com educação e com saúde. Então, a gente não consegue investir. Eu, por exemplo, gasto 13 bilhões por ano em segurança pública, 8 bilhões com educação e 7 bilhões com saúde. O gasto com segurança, ele praticamente toma todo o meu espaço fiscal para que a gente possa estar, inclusive, investindo em educação. Foi um dos pontos, quando o senhor, muito sabiamente, quis indexar ao Propag, ao investimento em educação. Nós falamos que nós não temos campo fiscal para investir em educação hoje. Certamente vamos ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. Então, nosso primeiro pleito, presidente, é para que esses gastos sejam retirados da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso pode ser de uma forma temporária, até que a gente consiga amenizar essa questão, ou até de forma definitiva. Nós entendemos que todos temos processos orçamentários diferentes, então que no âmbito do Ministério da Justiça tenhamos um programa para a construção de presídios. Hoje há muito déficit de vagas e essas pessoas ficam em condições subhumanas e viram praticamente universidades do crime. Nós sabemos que nós não queremos encarcerar as pessoas, mas pior que não encarceramento é o tratamento desumano
essas pessoas nas cadeias, que todos os estados têm déficit. No Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, é de 14 mil vagas. Temos um déficit hoje só no Rio de Janeiro de 14 mil vagas. O terceiro ponto, presidente, o que acontece na legislação hoje, na vida como ela é? A minha polícia prende um traficante, fuzil na mão. A primeira coisa que ele faz é se auto-intitular traficante. Por quê? Porque na legislação penal, o crime dele será associação ao tráfico de drogas, que é um crime de 4 a 8 anos de cadeia. Se ele estiver portando arma, ele vai ter 1/3 de pena a mais. Ele começa com 5 anos e 3 meses. Sexto da pena, ele progride e vai para a rua. Ou seja, com 8 meses, aquele traficante portando um fuzil, ele está na rua outra vez. Isso é tão real que mês passado, 2 policiais do nosso batalhão especial, BOP, foram mortos por um criminoso que tinha sido preso 3 meses antes. Tinha acontecido exatamente isso com ele. O da Taylor Swift, o garoto que foi assassinado, o assassino foi preso na quinta, foi solto pela 23ª vez na audiência de custódia e assassinou na sexta e assassinou na madrugada de sexta para sábado. Então essa questão da habitualidade, presidente, é outra coisa que nós precisamos que seja discutida, e é algo que, apesar de ser do Congresso, tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, até para que não se tenha vício de iniciativa. Quarto ponto, presidente, é a tipificação de crimes de narcomilícias. Narcomiliciano não pode ser tratado igual um assaltante comum, ou alguém que cometa um crime passional, ou que uma briga de condomínio. Ele tem que ser alguém que não progrida de pena. Que esse é, assim, um afastado da sociedade. O que a gente não pode defender o encarceramento de pessoas que têm condição de serem ressocializadas, que não é a situação desses criminosos. O que se viu do Rio de Janeiro na última quinta, presidente, não foi confronto. A polícia entrou para restabelecer o sinal de internet e telefone. Provavelmente o chefe da facção estava lá. Eles saíram da comunidade, foram até a avenida e atiraram a ermo nas 3 pessoas. É ato terrorista, presidente. Isso não é criminoso comum, isso não é, de forma alguma, disputa de território ou nada. Isso é terrorismo que está acontecendo. Hoje é no Rio, amanhã pode ser em São Paulo, depois na Bahia. Os que não estão passando por isso hoje, tenho certeza, colegas, passarão muito em breve. Se nós não tipificarmos esses crimes, dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado efetivo. Eu tenho mais algumas pautas, mas eu posso passar depois para o senhor, mas tem a última, que é, e aí entraria na questão da PEC, presidente. É um pleito do Rio de Janeiro. A Constituição fala que a obrigação da segurança pública é dos estados, mas a legislação é federal. É impossível que nós, estados, consigamos fazer o verdadeiro trabalho da segurança pública se nós não tivermos o poder de legislar, assim como é nos Estados Unidos, assim como são em diversos países, onde os estados legislam a legislação penal. Nós do Rio de Janeiro, e alguns colegas, eu sei que já conversamos, concordam com essa tese de que uma mudança estrutural e fundamental seria os estados poderem legislar sobre pena, legislar sobre progressão, até porque nós somos um país muito grande e muito diferente. O problema meu não é o do Piauí, que não é o do Amazonas, que não é o do Rio Grande do Sul. Nós temos problemas regionais muito mais relevantes. Cláudio, só um comentário breve para te ajudar, saudar o presidente e todos os colegas, sobre esse problema que o senhor aludiu e que o presidente Lula também já havia aludido do prende e solta.
O ministro Padilha deve com certeza estar acompanhando. O Senado aprovou um projeto de lei acabando ou fechando os caminhos para que isso ocorra. Essa situação da audiência de custódia em relação ao criminoso habitual. O Senado aprovou esse projeto, pede apenas de apreciação da Câmara. Eu estou acompanhando esse projeto muito de perto, porque eu conheço o senador que apresentou. Fui eu mesmo, né? E aí o projeto foi aprovado e pede de apreciação na Câmara, e eu acho que é uma boa iniciativa para acabar com essa... É fantástico. Inclusive, a nossa proposta é que a habitualidade seja requisito para a prisão preventiva. Depois de um número de vezes, não se possa soltar em audiência de custódia alguém que cometeu o crime 15, 20, 30 vezes. Então, presidente, esses seriam os nossos pleitos. O outro é a DPF, que aí já negociou no Supremo, e aí é muito específica ao Rio de Janeiro, mas esses eram os nossos pleitos, sobretudo essa questão da legislação, presidente. Eu acho que seria altamente disruptivo a gente começasse a discutir a estadualização das leis penais. Eu não tenho dúvida que seria... que os estados conseguiriam dar um resultado muito mais efetivo do que conseguem hoje. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, Castro.